Então, vamos falar hoje sobre isomeria geométrica, né? Ou começando, melhor dizendo, a isomeria espacial. Aqui, agora, diferente da isomeria plana, os compostos que você compara, eles vão ser diferentes no espaço, tá bom? Então, a conexão, a conectividade, como os átomos se ligam ali nos compostos comparados, vai ser a mesma coisa, tá bom? Mas no espaço essas estruturas serão diferentes. Ai, Cris, pelo amor de Deus, eu preciso ficar imaginando molécula em 3 dimensões? Óbvio que não. Nenhum de nós tem essa habilidade, eu incluo. Mas a gente tem ferramentas que nos permitem ali distinguir os compostos um do outro, portanto, tá bom? Então, a gente começa agora a estereoisomeria, que a gente chama aqui, né, de isomeria espacial. Então, enquanto na isomeria plana os compostos são diferentes no plano, na isomeria espacial os compostos são diferentes no espaço, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro caso, a isomeria geométrica, que a gente conhece muito como isomeria cis-trans, ok? Esse tópico é muito cobrado, tá? Existem várias questõezinhas do Enem, caiu na penúltima prova, sobre isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Então, fiquem atentos, beleza? Então, quando é que essa isomeria cis-trans vai existir? Então, aqui, ó, ela ocorre em compostos que possuem centro rígido. Então, eu preciso de um centro rígido dentro da minha estrutura. O que é um centro rígido? É algum pedacinho dentro da minha molécula que não permite girar em torno da ligação. Então, por exemplo, quando eu analiso uma ligação simples, né, entre dois carbonos, aqui, ó, eu consigo girar livremente em torno da ligação. Quando eu tenho uma dupla, eu não consigo girar livremente aqui, ó. Para que eu possa rotacionar 360 graus, eu preciso separar um dedo do outro. Na tripla, a mesma coisa, né? Girar aqui é muito difícil. E a mesma coisa num ciclo, ok? Então, quando eu não consigo girar livremente em torno da ligação, a gente diz que existe um centro rígido ali, ok? Só que, além desse centro rígido, eu preciso atender a uma segunda exigência. Eu preciso conseguir ali, claro, gerar dois compostos que sejam diferentes no espaço. Então, fiquem espertos aqui, ó. A exigência para essa isomeria existir para a gente. Quais seriam as exigências, né? Porque são duas. A primeira é o centro rígido, tá bom? E esse centro rígido, atendendo às duas exigências, são duas. Aqui, a tripla ligação não nos interessa, tá bom? Vai nos interessar a seguinte coisa aqui, ó. Nós vamos ter, obrigatoriamente, que analisar a dupla, ok? Ou seja, se existir uma dupla entre carbonos, pode ser que a isomeria geométrica ali para a gente exista, tá? E também pode ser que eu tenha que analisar um composto cíclico, tá? Então, eu preciso ou do ciclo, aqui com 5 carbonos é só uma representação, tá, gente? Eu preciso do ciclo ou eu preciso da dupla. A tripla fica do lado de fora. Por quê? Eu preciso que os carbonos nesse tal centro rígido apresentem a seguinte característica. Então, fica esperto aqui, ó. Eu preciso aqui, galera, estão vendo aqui o carbono da esquerda e o carbono da direita. Qual é a segunda exigência? Que nesse carbono eu tenha A e B. São os pedacinhos que nele vão estar ligados. O A tem que ser diferente do B. E lá no carbono da direita, eu vou ter um X e um Y, que são os pedacinhos nele ligados. O X tem que ser diferente do Y. Então, quais são as exigências?
ter a dupla e ali nos carbonos da dupla, os pedacinhos ligados não podem ser iguais. Ô, Cris, o A não pode ser igual ao B, certo? O A pode ser igual ao X? Pode, nenhum problema. Não pode ser igual ao mesmo carbono, estão percebendo? No ciclo, a mesma coisa, gente. Então, nós vamos ter dois pedacinhos aqui ligados, ó. O A e o B precisam ser diferentes. E aqui, o X e o Y também precisam ser diferentes entre si. Atendidas essas duas exigências, a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, elas vão existir, tá bom? Então, você vai observar essa isomeria quando existir dupla entre carbonos ou quando existir o ciclo e ali, na dupla, os grupinhos ligantes no mesmo carbono precisam ser diferentes ou no ciclo também eu preciso que os grupinhos ligantes nos carbonos sejam diferentes. Combinado? Então, essa é a exigência clássica. Aí, agora, a gente vai aprender a determinar se o isômero vai ser cis ou se o isômero vai ser trans, porque existem os dois, tá bom? Quando a gente fala de isomeria, obrigatoriamente, no mínimo, existem dois compostos, não é? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, começamos a isomeria espacial. A isomeria geométrica vai existir nesses dois casos, tá? Então, vamos aprender a classificar. E aí, eu vou para o exemplo mais classicão de todos, tá? Ele aparece muito para a gente, aqui, ó. Que é o but 2N, ok? Vamos desenhar esse composto. But 4 carbonos. 2N é onde a dupla está presente. Esse é o but 2N. Gente, quando eu olho para essa estruturinha em verde, dá para imaginar, olhando para ela, que existem dois compostos que são diferentes no espaço, completamente diferentes? Em verde, não. Tá? Então, para que a gente enxergue ali, não é? A isomeria geométrica, eu preciso, claro, ficar atento à geometria. Não é à toa que recebe esse nome. E o centro rígido é a dupla. E qual é a geometria do carbono que faz dupla ligação? Aqui, ó. Esses dois carboninhos, ó, eles são os carboninhos do meu centro rígido, né? Onde eu não consigo girar ali na ligação. Então, desenhe esses centros rígidos, né? Essa dupla nesse caso, desenhe com a geometria corretinha. Então, presta atenção aqui, ó. Desenhando esses dois carbonos. Carbono que faz dupla, ele está sempre assim. Certinho? Certo. Se existe a isomeria, no mínimo, dois compostos diferentes estão presentes. Então, temos um aqui à esquerda, vamos desenhar o composto, né, da direita. No mínimo dois, né, galera? Porque senão não tem como ter isomeria. Não existe uma comparação entre mim mesmo. Eu vou me comparar comigo mesmo. Não faz sentido. Você vai se comparar obrigatoriamente com uma molécula que é diferente. Então, vem cá. Vamos encaixar agora os grupinhos em cada um desses carbonos. O que está ligado no carbono da esquerda? O H e o CH3. Então, H, CH3. Beleza? Tá. Quais são os grupinhos ligados no carbono da direita? H e CH3. Então, encaixa eles. Encaixei. Em torno da dupla, eu encaixei os pedacinhos. Agora, eu poderia ter encaixado esses pedacinhos de forma diferente? Eu acho que sim. Vamos ver aqui, ó. Eu poderia ter colocado H e CH3, mas eu poderia ter colocado, talvez, CH3 e H. Qual dos dois está certo? Os dois. Não tem nada de errado, não. Tá? Então, a única diferença entre esse composto e o de lá é como os pedacinhos se encaixaram
em torno da dupla ligação. E aí, se eles são diferentes no espaço, não é? Aqui vocês estão vendo os dois Hzinhos estão próximos, aqui os dois Hzinhos estão mais afastados. Se eles são diferentes no espaço, eu preciso identificar qual isômero ali está presente, tá bom? E o que a gente deve fazer? Fique esperto, porque é assim que vai aparecer para você. Aqui, ó. Então, você vem aqui e faz o seguinte, aqui, ó. Primeira coisa, você vai traçar um plano horizontal na dupla. Então, você vem na dupla ligação e traça um planinho em cima dela. Então, aqui, ó, vem comigo. Em cima da dupla, tá? Eu traço o plano. Aqui, também eu faço isso. Então, nos dois casos, eu traço o plano ali pra gente, ok? Então, quando você for analisar a presença desses isômeros e tiver que classificá-los, você vai traçar um plano horizontal na duplinha. Então, você vem aqui nessa dupla, traça um plano, vem nessa dupla e traça um plano. Beleza. Qual é o segundo passo para a gente identificar qual isômero está ali? Então, o segundo passo é bem tranquilo aqui, ó. Você vai analisar a massa dos ligantes. A gente olha uma prioridade atômica, tá? Mas essa massa vai resolver todos os nossos problemas. Então, aqui a gente vai analisar a massa dos ligantes. Como assim? Olha aqui, ó. Vem para esse carbono da esquerda, sempre olhando para a dupla. Olhei para esse carbono da esquerda. Você tem o H e o CH3. Quem tem massa menor? Gente, menor ou maior não vai fazer a menor diferença. Quem tem massa menor ali? O H ou o CH3? Ah, gente, com certeza o H. Aqui tem um H que já tem 3. Com certeza a massa do H é menor. Aqui, nesse carbono da direita, quem tem massa menor? O Hzinho. Beleza. Então, tudo bem. Vai lá para o outro composto. Faz a mesma análise. Nesse carboninho aqui, quem tem massa menor é o H. Nesse carboninho, quem tem massa menor é o H. O que eu enxergo? Ali uma questão visual, né? No composto da esquerda, os grupinhos que têm massas menores ou maiores, está dando a mesma. Os grupinhos que têm massas menores, eles estão mais pertinho ali um do outro. No de cá, os grupinhos que têm massas menores, eles estão mais afastados um do outro, tá? Então a gente vem e analisa o seguinte, aqui, ó. Massas menores ou maiores, tá? Dá na mesma. Massas menores próximas, que é o nosso primeiro, e massas menores ou afastadas, que é o nosso segundo. Se as massas menores, né, dos pedacinhos ali, estiverem próximas, você vai dizer que o seu isômero ele é chamado de isômero cis. Se as massinhas aqui, ó, menores estiverem afastadas, né, um pouquinho mais ali distantes umas das outras, você vai dizer que existe o isômero trans. Então, cis e trans vai levar em consideração exatamente o arranjo desses grupinhos em torno da dupla ligação, tá bom? Então, o cis está aqui à esquerda e o trans está à direita. Esse aqui é o cis e esse aqui é o trans. Ou seja, existem duas moléculas que são diferentes entre si no espaço. O centro rígido está ali, que é a duplinha, né? E os grupinhos em torno daquela dupla, eles podem se organizar de duas formas diferentes. Tá ok? Então, a isomeria cis-trans para o but2eno é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Combinado? Então, fechamos. Sabemos identificar se é cis ou trans. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características desses compostos. Beleza? E aí, para isso,
eu vou usar um outro exemplo, tá? Um exemplo de número 2, que vai ficar um pouquinho mais claro para a gente, porque eu vou usar uns átomozinhos um pouco diferentes, ok? Então, exemplo 1 já foi, vamos para o segundo. Mas a análise, gente, vai levar em consideração sempre a mesma coisa, combinado? Então, vamos lá, aqui, ó. Então, o Enem, por exemplo, né, ele trabalha muito com a identificação do isômero cis e do trans. Ou seja, ele te dá uma estrutura e aí você tem que determinar se é o cis ou o trans. E aí você vai fazer exatamente o que você fez ali agora. Tá? Isso ali resolve muitas questões do Enem. Ok? Então, vamos lá. Exemplo de número 2. Aí eu já trabalho umas coisinhas diferentes. Tá? Aqui, ó. Mais um exemplo. Vou trabalhar com o 1,2 de cloro. Opa! 2,3. 2,3 de cloro. But 2N. Que seria, para a gente, exatamente esse composto aqui, ó. CH3, opa, CCl, dupla CCl, CH3. Ok? Esse compostozinho. E aqui, gente, o esquema é o mesmo. Olha aqui, ó. C fazendo dupla com C. Tá legal? E aqueles dois Clzinhos ali, eles estariam no lugar de um hidrogênio. Mesma coisa do exemplo anterior, só que ao invés de ter o H, eu teria o Cl. Dá na mesma. Então, aqui, ó. Como desenhar os isômeros? Você vem e desenha a dupla. Desenhei a dupla ligação. 2 vezes, porque você tem 2 isômeros. Ok? Então, lá vamos nós. Vamos encaixar ali agora os grupinhos em cada um desses carbonos, que seriam o CH3 e o Cl. Então, vem cá. CH3, Cl. CH3, aqui, ó, Cl. E eu vou trocar um deles. Então, vai ficar aqui, ó, CH3, Cl. Vou trocar esses dois. Cl, CH3. Então, vamos analisar aqui quem é o cis e quem é o trans. Não é isso que eu quero nesse momento, mas vamos analisar rapidinho que eu vou passar para outra coisa. Olha aqui, ó. Traça o plano e analisa as massas, tá? Isso vai resolver nossos problemas. As menores massas são essas aqui, ó. CH3 sério, CH3 é menor, tá? Então, aqui, ó. Os grupinhos de menor massa próximos. Esse é o cis pra gente. Do lado de lá, eu tenho CH3 aqui, CH3 aqui. Esse é o trans. Então, a gente já determinou quem é o cis e já determinou quem é o trans. Ah, legal, Cris. Tá. Mas e agora? Presta atenção no que eu vou falar. Gente, os isômeros cis e trans são compostos diferentes, ok? Se eles são diferentes, eles vão ter propriedades físico-químicas diferentes, vão ser compostos com estabilidades diferentes. E o que a gente precisa saber? Presta atenção no seguinte. Entre o cis e entre o trans, qual deles é mais estável e o porquê? Primeira coisa que a gente vai analisar. O cloro, ele é maior do que o CH3. Maior, tá bom? Então, presta atenção nisso aqui, ó. O Cl é maior. Então, você tem aqui, ó, um grupão Cl e você tem um grupão Cl, ok? O cloro é grande. Então, aqui, ó, você tem um grupão Cl e um grupão Cl. Então, gente, vocês concordam comigo que os grupos maiores, eles ocupam mais espaço, certo? É maior, simples assim. E aí, o que eu percebo? Olha aqui, ó. Esses grupões que são grandes, aqui eles estão próximos. O que vai acontecer? Se você tem 2 grupos que são grandes,
Um ao lado do outro, eles não vão disputar espaço. Vão, mas eles vão disputar espaço. Isso gera estabilidade ou gera instabilidade? Gera instabilidade. Aqui, os grupões grandões, ó, eles estão mais afastados um do outro. Ou seja, o espaço que esses grupos vão disputar, né, eles vão disputar menos do que esses dois grupões que estão próximos. Então, aqui, no caso do cis, ele é, para a gente, mais estável. Ok? Pera, falei errado. Ele é menos estável, né? Porque os grupões estão próximos e existe aqui entre eles, ó, uma repulsão, né? Eles disputam espaço, enquanto esses dois estão mais afastados. Então, eu estou ocupando meu espaço aqui, o outro grandão está ocupando o espaço de lá. Então, a gente não disputa tanto espaço, não é? Então, esse trans é mais estável. Ok? Por que esse aqui é menos estável? Os grupos volumosos estão mais próximos. E o de lá, exatamente o contrário, tá? Agora, peraí, gente, peraí. Percebam que eu escrevi. Eu disse que esse aqui, ó, é menos estável. E esse é mais estável. Eu não disse hora nenhuma, que isso aqui é instável. Eu não disse isso. Eu disse que ele é menos estável. O cis existe, o trans existe, tá bom? E este aqui é um pouquinho mais estável do que esse. Simples assim. Combinado? Então, o CL, se comparado ao CH3, aqui nesse caso, né, ele é maior por uma questão de raio, né? Se a gente pegar, por exemplo, o carbono na tabela, ele está no segundo período, né? Então, ou seja, ele tem 2 níveis, é um átomo pequenininho. Quando a gente pega o cloro, ele está no terceiro nível, então ele tem terceiro período, então ele tem 3 camadas, então o cloro é maior, tá? À medida que a gente desce na tabela periódica, os grupinhos vão se tornando cada vez mais volumosos, né? E, portanto, vão ocupar mais espaço, beleza? Então, essencialmente, quanto à estabilidade, é isso que a gente tem para justificar, para falar, combinado? E aí, só para a gente finalizar esse pedacinho aqui, tá? Vamos lá, aqui, ó. Já sabemos identificar se é cis ou se é trans, sabemos, não é, em relação à estabilidade. Agora nós vamos falar só uma coisinha em relação à polaridade. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu apagar esse pedacinho e eu vou trabalhar em cima dos compostos que aqui estão. Ó, nós sabemos que o cloro, não foi à toa que eu usei esse exemplo. Nós sabemos porque fica mais fácil de enxergar. Nós sabemos que o cloro é um elemento muito eletronegativo. Né? O cloro está lá na família 7A, né? É um dos elementos mais eletronegativos da tabela. Então, a gente sabe que o cloro atrai muito elétrons. Não é? E a gente, ao trabalhar com polaridade molecular, a gente pode usar ali a resultante, né, dessas atrações sobre os elétrons para determinar se a molécula é polar ou apolar. Então, preste atenção. Aqui, ó. O cloro, ele atrai muito mais elétrons do que o carbono. Ok? Então, tá. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Esse cloro, ele puxa muitos elétrons para si. Esse cloro aqui também ligado ao carbono, ele puxa muito os elétrons ligados também, né, ali na ligação. Então, presta atenção aqui, ó. Esse cloro puxa para cá, esse cloro puxa para cá. Essas resultantes, elas se anulam. Esse puxa para cá, esse puxa para cá. Então, a resultante aqui, ó, é para baixo, né? Regra do paralelograma. Então, aqui, ó, a resultante é para baixo.
Quando a resultante existe, né? Quando a resultante é diferente de zero, eu estou te dizendo que a molécula é polar. O isômero cis, ele é polar, ok? Aí, quando eu vou analisar o isômero trans, aqui, ó, esse cloro puxa muitos elétrons para si, e o outro cloro também está puxando muitos elétrons para si. Ô, gente, eu puxo com uma força 10 para cá, o outro puxa com uma força 10 para lá. O que vai acontecer aqui? Isso anula isso. E quando esses vetores se anulam, a resultante é igual a zero. O que eu estou te dizendo? Que a molécula é apolar. Então, quando você compara os isômeros, cis e trans, o que a gente tem aqui? Ó? Que o cis é polar ou mais polar que o trans. Ok? Porque pode ser, gente, pode ser que os dois sejam polares, tá? Aqui eu estou trabalhando desse exemplo. Se os dois forem polares, tanto o cis quanto o trans, o cis ele é mais polar, tá bom? Nesse caso, o cis é polar, o trans é apolar. Então aqui, ó, o cis é polar ou mais polar do que o isômero trans. Legal. E aí o que eu posso prever, por exemplo, em relação à propriedade? Por exemplo, né, se eu estiver analisando cis e trans e pensando aqui em solubilidade na água, não é? A água é um solvente polar, ok? E aí a gente usa muito, isso não explica, isso orienta, tá? Você tem um composto polar e apolar na água. Qual dos dois vai ser mais solúvel nela? E aí a gente usa muito como orientação. Semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tivesse que analisar, por exemplo, entre cis e trans, qual deles seria mais solúvel na água? O cis. Por quê? Ué, porque ele é polar. Simples assim, né? E o trans, ele seria menos solúvel na água. Por quê? Porque ele é apolar. Simples assim, tá bom? Então, essa orientação semelhante dissolve semelhante ajudaria muito. E aí, peraí. Vamos pensar em temperatura de ebulição, por exemplo. Não é? Se eu analisar a temperatura de ebulição, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, não é? Qual desses dois compostos, por exemplo, teria maior temperatura de ebulição? O cis. Por quê? Porque sendo polar, não é? Ou mais polar, as suas moléculas elas vão se atrair mais. E se atraindo mais, não é mais difícil, portanto, separá-las. E aí eu teria que fornecer mais energia na forma de calor. Então, a temperatura de ebulição do cis ela é maior que a temperatura de ebulição do trans, tá bom? Então, ali eu consigo puxar uma pancada de propriedades só a partir da polaridade para a gente. Combinado? Então, fiquem espertos, porque é importantíssimo para o Enem identificar se é cis ou se é trans, principalmente, tá, gente? E aí, claro, conhecer algumas propriedades, mas que vão ser, né, ainda estudadas, destrinchadas dentro da química orgânica, ok? E aí, só para a gente fechar e matar com chave de ouro esses homens esses trans, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Quando a gente compara esses isômeros, né, o cis e o trans, o que eu posso de cara aqui, portanto, prever? Aqui, ó. A temperatura de ebulição do cis é maior que a temperatura de ebulição do trans, por causa da polaridade. A solubilidade em água do cis ela é maior que a solubilidade em água do trans. Tudo aqui por questão de polaridade. Agora, muito cuidado. Aqui, ó. Um óbice
que é a temperatura de fusão. Quando, gente, nós vamos fundir um composto, a gente está passando aqui, ó, a fusão é a passagem do sólido para o líquido, certo? Então, se eu vou fundir, gente, eu estou sólido. Então, aqui, ó, eu estou sólido. Quando eu vou analisar cis e trans, a molécula do trans, ela é assim. A do cis e do trans, né? O cis é assim, ó. Oh, Jesus. O cis é assim, ó. Certo? Os grupinhos mais volumosos estão aqui, ó. Os menos volumosos estão embaixo, né? Então, quando eu tenho essa molécula, e no estado sólido, gente, a gente não pode esquecer que as moléculas estão muito próximas, elas estão bem organizadinhas, né, lá no estado sólido. Aqui, ó, no estado sólido, por exemplo, no caso do cis, essas moléculas elas estão mais afastadas. É difícil encaixar uma na outra, né? Exatamente porque elas têm essa disposição de um U, é igualzinho um Uzinho mesmo, né? Encaixar um ali no outro é muito difícil. Agora, quando eu analiso o trans, olha aqui, ó, o trans está assim, certinho? Aproximar as moléculas do trans, ó, é mais fácil. É mais fácil, tá? Então, aqui, ó, as moléculas, elas têm um melhor empacotamento. Um melhor empacotamento, tá? Então, quando você estiver analisando a fusão, né, por incrível que pareça, né, aqui a temperatura de fusão do cis vai ser menor que a temperatura de fusão do trans, tá? Então, a ebulição do cis é maior, mas a fusão do trans ela é maior, tá? Então, a gente tem essa alternância, tá? Isso aqui não era esperado, não era, tá? Mas qual é a justificativa para isso? Que as moléculas do trans, no estado sólido, elas se encaixam tão perfeitamente uma na outra, né, que separá-las acaba se tornando mais difícil, mesmo que o trans seja menos polar se comparado ao cis. Então, é uma exceção à regra, né, geral que a gente trabalha na química, tá? Então, guarda isso para a gente fechar. A temperatura de ebulição do cis é maior, a solubilidade do cis é maior, mas a temperatura de fusão do cis é mais baixa. Combinado? Fechado? Então, isomeria geométrica, galera, é isso que a gente precisa saber.